Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Gonzaga e estou aqui para falar com vocês um pouco sobre direito penal, especificamente sobre as chamadas ponte de ouro e ponte de prata do direito penal, certo? Lá no artigo 15 do Código Penal, há a chamada desistência voluntária, como também há o chamado arrependimento eficaz, tudo bem? Então, o que é a desistência voluntária? O sujeito ele inicia a execução do delito e durante a execução da conduta típica ele desiste, certo? Então, por exemplo, ele está com 10 munições e uma pistola, então ele desfere 5 disparos. Após o 5º disparo, ele pensa e desiste de prosseguir na execução do crime. Então ele não completa os atos executórios, ele para durante a execução do crime, certo? E essa desistência ela tem que ser voluntária. Tá? A voluntariedade ela abarca tanto a espontaneidade como também a não espontaneidade, certo? Então, por exemplo, se alguém dá a ideia para o sujeito, né, e ele acata, realmente eu vou desistir de prosseguir na conduta e tudo mais, né? Então, nessa hipótese, ele deixa de responder pela tentativa e passa a responder apenas pelos atos já praticados, tudo bem? Agora, se a vítima vier a morrer, né, vier a óbito nessa situação, tudo bem? Ele vai responder por homicídio consumado, sem dúvida alguma, né? Não vai receber o benefício da desistência voluntária. No arrependimento eficaz, nessa mesma situação, o sujeito ele desfere os 10 disparos, então o quê? Ele conclui todos os atos executivos, ele conclui a execução do crime. Então, após ele concluir os atos executivos, todos os atos executivos à sua disposição, né? No caso os 10 disparos, ele pensa, se arrepende, certo? Então ele vai lá, socorre a vítima vai para o hospital e se salva, enfim. Então, nessa hipótese, o seu arrependimento é eficaz. Agora, se a vítima vier a óbito também nessa situação, então o seu arrependimento foi ineficaz. Então, nessa hipótese, ele vai responder também pelo homicídio consumado, tudo bem? Então, tanto na desistência voluntária quanto no arrependimento eficaz, o sujeito ele vai deixar de responder pela tentativa e vai responder apenas pelos atos praticados. Nessa hipótese, vai responder por uma lesão corporal, grave, gravíssima, enfim. Então, essa é chamada ponte de ouro do direito penal. Tá? Quem fala essa expressão, ponte de ouro do direito penal, foi criada por von Lizzi. Certo? Então, Lizzi ele fala o seguinte, o sujeito ele está caminhando, né, percorrendo um caminho, algo chamado intercrimes, que são quatro momentos, né? A cogitação, a preparação, a execução e a consumação. E há também o chamado exaurimento, né, para uma parte da doutrina, certo? Então, quando o sujeito ele ultrapassa essa linha tênue dos atos preparatórios para os atos executórios, no mínimo ele vai responder por tentativa, certo? Mas por questões de política criminal, o sujeito ele deixa de responder pela tentativa, certo? Nas hipóteses da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, ele passará a responder apenas pelos atos já praticados. Então, voltando a Lizzi, ele fala assim, o sujeito está caminhando para a tentativa do delito e posteriormente a consumação do delito em si, e durante o caminho ele para e muda o seu percurso, certo? Essa é chamada ponte de ouro do direito penal, tudo bem? Que é uma medida de política criminal, certo? O mesmo von Lizzi, ele fala da chamada ponte de prata do direito penal, que é o chamado arrependimento posterior, cabível nos crimes onde não há violência nem grave ameaça, desde que o sujeito ele repare o dano ou restitua a coisa antes do recebimento da denúncia ou da queixa, certo? Então, no arrependimento posterior, o sujeito ele vai ser punido, certo? O benefício que ele terá é uma redução em sua pena. Está lá no artigo 16 do Código Penal. Então essa é chamada ponte de prata do direito penal. Na ponte de ouro, que são as hipóteses de desistência voluntária e arrependimento eficaz, há a excludente da tipicidade. Então, a natureza jurídica da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, que configura a chamada ponte de ouro do direito penal, é a exclusão da tipicidade, certo? Já na ponte de prata, que é a hipótese do arrependimento posterior, o que há não é a exclusão da tipicidade, mas sim uma redução da pena do sujeito. Tudo bem? Então, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês. A minha fanpage é /gonzaga.direito e o meu Instagram é prof.luizgonzaga. Bons estudos e fique com Deus.